Sejam bem-vindos de volta ao The Deep Dive. É sempre bom estar com vocês para mais um mergulho profundo. É um prazer estar aqui. Hoje vamos nos aprofundar na lição 4 da Escola Sabatina. Deus é apaixonado e compassivo. Uau, que tema! É mesmo. Ao longo do nosso mergulho, vamos explorar o que a Bíblia revela sobre as emoções de Deus, especialmente em relação a nós. Interessante. Muitas vezes pensamos em Deus como um ser distante e impassível. É verdade. Mas as Escrituras nos mostram um Deus que se alegra, se entristece e ama profundamente. Um Deus que se importa. Exatamente. E antes de começarmos, lembre-se de se inscrever no canal e compartilhar o The Deep Dive com seus amigos e familiares. Todos são bem-vindos. É isso aí. Então, vamos começar. O que você acha dessa ideia de um Deus que sente emoções? É fascinante, não é? Às vezes caímos na armadilha de imaginar Deus como uma força abstrata sem emoções. É como se eu estivesse distante da nossa realidade. Mas a Bíblia nos mostra o contrário. Deus se alegra com a nossa fidelidade e se entristece com o nosso pecado. E ama incondicionalmente. Exatamente, um amor que vai além da nossa compreensão. E esse amor se manifesta de diversas formas, não é? Sim, Não é? através da criação, da sua palavra e principalmente através de Jesus Cristo. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. Concordo. Em Jesus vemos a compaixão, a misericórdia e a graça de Deus em ação. Um exemplo disso está em Oséias 11, onde Deus compara o seu amor por Israel ao amor de um pai por um filho rebelde. É um texto comovente que nos mostra a persistência do amor de Deus, mesmo diante da nossa rejeição. Deus descreve sua relação com Israel como um pai que cuida do filho desde a infância, ensinando-o a andar, alimentando, curando suas feridas. Um amor presente em cada detalhe, em cada gesto. É impressionante como esse amor incondicional permanece mesmo quando Israel se desvia do caminho. É como se Deus dissesse: mesmo que você me rejeite, eu nunca vou te abandonar. Em Oséias 11:8, Deus exclama: "Meu coração se comove dentro de mim, as minhas compaixões se acendem." Que forte! O Deus Todo-Poderoso, sentindo seu coração se comover pela infidelidade do seu povo. É de arrepiar, não é? Isso nos mostra a profundidade do amor de Deus por nós. Ele não é um Deus indiferente. Ele se importa. Ele sofre quando nos afastamos dele. Mas o seu amor nunca diminui. É um amor que desafia a nossa lógica, que nos convida a repensar nossa própria maneira de amar. E essa intensidade do amor divino não se manifesta apenas em palavras, mas também em ações. Vemos isso na forma como Deus cuida do seu povo ao longo da história. Libertando da escravidão, guiando pelo deserto, enviando profetas. Atos concretos de amor e cuidado. E claro, o ápice dessa demonstração de amor é a entrega de Jesus na cruz. Deus se torna humano, assume nossa fragilidade para nos oferecer a salvação. Que demonstração de amor mais poderosa do que essa? É um ato que nos desafia a mergulhar no mistério da graça e da misericórdia divina. Realmente, a cruz é a maior prova do amor e da compaixão de Deus. É um símbolo que transcende o tempo e as culturas, que nos confronta e nos inspira. E é por meio de Jesus que podemos experimentar esse amor de forma plena e transformadora. E falando em amor, não podemos deixar de mencionar um aspecto intrigante do caráter de Deus, o seu ciúme. Interessante. Esse é um tema que pode gerar algumas dúvidas, não é? Sim, muitas pessoas se perguntam como Deus, sendo perfeito, pode sentir ciúme. Afinal, o ciúme humano geralmente está ligado a sentimentos negativos, como a posse e a inveja. Exatamente. Mas quando falamos do ciúme de Deus, precisamos entender o significado dentro do contexto divino. É diferente do ciúme humano. Não é egoísmo, mas um cuidado especial, um zelo pela sua criação. Deus deseja um relacionamento exclusivo conosco, não por egoísmo, mas porque sabe que a verdadeira felicidade só se encontra nele. É como um pai que, por amor, protege o filho de um caminho perigoso. Em Deuteronômio 4:24, Deus é descrito como um Deus zeloso, mas esse zelo é uma expressão do seu amor protetor. Em 2 Coríntios 11:2, Paulo usa a expressão ciúme santo para descrever o seu desejo de apresentar a igreja pura a Cristo. É o mesmo ciúme que Deus sente por nós. Um ciúme que brota do amor e do desejo de nos ver florescer. Deus não quer nos controlar ou nos privar de algo. Pelo contrário, Ele anseia nos guiar, nos proteger, nos conduzir à vida em abundância. E esse ciúme é mais uma demonstração do seu cuidado constante por nós. É como um pai que, com o coração transbordando de amor, acompanha os passos do filho, celebrando as conquistas e aparando nas quedas. E é importante lembrar que Deus não age com base em caprichos ou emoções descontroladas. Em Salmo 78:8, lemos que Deus é compassivo e que muitas vezes conteve a sua ira. Isso nos mostra que Deus está no controle, que age com justiça e misericórdia, equilibrando a sua ira com a sua compaixão. Ele nos conhece profundamente, compreende as nossas fraquezas e nos concede tempo para nos arrependermos. A sua paciência é imensa, mas não infinita.
Existe um limite para a tolerância ao pecado, um ponto em que a justiça precisa ser exercida. E por isso Deus, em sua justiça e sabedoria, permite que soframos as consequências das nossas escolhas. Mas mesmo quando somos disciplinados, ele o faz com amor, buscando nos corrigir e nos trazer de volta para o caminho certo. É como um pai que disciplina o filho, não por prazer, mas por amor. E essa combinação de amor e justiça é o que torna o caráter de Deus tão perfeito e inspirador. Ele nos ama incondicionalmente, mas também deseja que cresçamos em santidade. Um processo de transformação que nos conduz a uma vida plena e significativa. E essa transformação só é possível através de Jesus. Em João 4,19 lemos: Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O amor de Deus é a fonte do nosso amor, É como se o amor dele fosse uma fonte inesgotável que jorra em nossos corações. nos capacitando a amar de maneira genuína e abnegada. E quando permitimos que esse amor nos transforme, passamos a refletir a sua luz em nossas ações, palavras e relacionamentos. Cuidamos dos necessitados, perdoamos as ofensas, buscamos a justiça e a paz. Esses são os frutos de um coração cheio do amor de Deus. Um coração que pulsa no ritmo da compaixão, da generosidade e da bondade. E esse é o tipo de amor que o mundo precisa. Um amor que rompe barreiras, cura feridas e restaura a vida. Mas como podemos cultivar esse tipo de amor em nossas vidas? Buscando a Deus em oração, meditando em sua palavra, pedindo a Ele que nos encha com seu Espírito Santo. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o seu amor nos moldará. É um processo contínuo de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento espiritual. A cada dia somos convidados a mergulhar na imensidão do amor de Deus. A nos deixar ser tocados pela sua graça, a nos entregar a sua obra transformadora em nossas vidas. E ao contemplarmos a paixão e a compaixão de Deus, somos desafiados a vivermos de forma mais altruísta. A amarmos os outros com o mesmo amor incondicional com que Deus nos ama. É um desafio grandioso, mas com a ajuda de Deus, podemos nos tornar instrumentos do seu amor e da sua graça deste mundo. E por falar em compaixão, acho que seria interessante explorarmos um pouco mais como a compaixão de Jesus se manifesta no Novo Testamento. O que acha? Concordo. Acho que os nossos ouvintes vão gostar bastante. Mas antes de prosseguirmos, que tal uma breve pausa para que todos possam assimilar tudo que já compartilhamos? Boa ideia, voltamos já já. Então, voltando à compaixão de Jesus no Novo Testamento, o que me vem à mente é Mateus 9,36, descrevendo a reação de Jesus ao ver as multidões. O texto diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. É uma imagem forte, não é? Sim, muito. As ovelhas perdidas, sem direção, sem um guia, realmente nos comove. É como se a gente pudesse sentir a angústia daquelas pessoas, a necessidade de cuidado e esperança. E o que me impressiona é que Jesus, mesmo sendo Deus, não fica indiferente ao sofrimento humano. Ele se compadece, sente na pele a nossa fragilidade. É como se ele se identificasse com a nossa dor. Isso o impulsiona a agir, a fazer algo para aliviar o sofrimento, para curar, para trazer esperança. Não é só um sentimento, é ação. Exatamente. E essa compaixão de Jesus a gente vê em ação em vários momentos dos evangelhos. Cura os enfermos, devolve a visão aos cegos, liberta os oprimidos, prega palavras de esperança e perdão. E vai além. Acolhe os marginalizados, os excluídos, oferecendo a eles amor e dignidade. É inspirador ver como Jesus, em cada situação, demonstra uma compaixão que vai além das palavras, que se traduz em ações concretas, ações que transformam vidas. E essa compaixão, como você bem disse, não é um sentimento superficial. É uma força poderosa que nos leva à ação, ao serviço ao próximo, querer mudar o mundo para melhor. E sabe o que é interessante? A palavra grega para compaixão, usada para descrever Jesus no Novo Testamento, splagintizomai, também é usado no Antigo Testamento para descrever a compaixão de Deus. É verdade, uma palavra que significa ser movido nas entranhas. Um sentimento profundo que mexe com a gente lá no fundo. Ou seja, a compaixão não é só um atributo de Jesus, mas algo essencial da natureza divina. Está presente no Pai e no Filho. É como se fosse o DNA de Deus, a essência do seu amor, a força por trás de tudo que ele faz. E essa constância, essa coerência no caráter de Deus é algo que nos conforta e nos inspira. Podemos ter certeza de que o Deus que se compadeceu do seu povo no Antigo Testamento, que ouviu o clamor dos oprimidos, é o mesmo Deus que se compadeceu das multidões no tempo de Jesus e que continua a se compadecer de nós hoje. Exatamente. E é por isso que a Bíblia nos chama a ser como Deus, a nos revestirmos de compaixão, a amar uns aos outros como Cristo nos amou. Em Colossenses 3,12, Paulo nos convida a nos revestirmos de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Que lista poderosa! São virtudes que devem ser o nosso objetivo nessa meta. E o Espírito Santo nos dá a força para alcançá-las. E a compaixão é fundamental para todas essas virtudes, não é? Como ser paciente, amável, bondoso, manso. Se não tivermos compaixão, se não formos capazes de nos colocar no lugar do outro, de entender suas dores e fraquezas. A compaixão é a base de tudo.
E quando permitimos que o Espírito Santo produza esses frutos em nós, a gente se torna um canal do amor de Deus. É como se irradiássemos a sua graça e misericórdia por onde passamos. Que imagem linda! É como se nos tornássemos um jardim florido, perfumando o ambiente e alegrando o coração de quem está por perto. Que privilégio é poder participar dessa obra grandiosa. Ser um instrumento do amor de Deus neste mundo é uma responsabilidade, mas também uma alegria sem igual. Deus nos chama para ser seus embaixadores, seus representantes, seus agentes de transformação. É uma missão e tanto. Levar o seu amor, compaixão e esperança para um mundo que precisa tanto de justiça, de paz, de cura. E essa missão começa dentro de nós, a nossa entrega ao amor de Deus, na disposição de sermos moldados por Ele. A cada dia, somos desafiados a colocar a compaixão em prática, estender a mão, oferecer um ombro amigo, ser um canal da graça de Deus para quem sofre, um gesto de gentileza, uma palavra de conforto, um ato de solidariedade, tudo isso importa. E não precisa ser algo grandioso, heróico. A compaixão se manifesta nos detalhes, nas pequenas coisas do dia a dia. Concordo. Na forma como tratamos as pessoas ao nosso redor, como nos relacionamos com quem sofre, como acolhemos os marginalizados. E quando cultivamos a compaixão, ficamos mais sensíveis à dor do outro, mais dispostos a ajudar, a perdoar, a amar de verdade. A compaixão nos humaniza, nos conecta com a nossa própria fragilidade, nos torna mais humildes, mais pacientes, mais compreensivos. É como se ela nos libertasse do egoísmo, da indiferença e nos abrisse para um novo jeito de ser, de viver marcado pela solidariedade, empatia e generosidade. E nesse ponto eu vejo uma ligação muito forte entre a compaixão de Deus e a forma como demonstramos amor aos outros. Interessante. Como assim? A intensidade do nosso amor ao próximo, a nossa capacidade de perdoar, de se compadecer, de se doar, me parece que é um reflexo do quanto compreendemos e experimentamos o amor de Deus por nós. É como se o amor de Deus fosse um espelho que reflete a nossa capacidade de amar. Exatamente. Quanto mais perto de Deus, mais contemplamos a sua bondade, a sua misericórdia, e mais a nossa capacidade de amar se expande, se aprofunda, se torna mais verdadeira e transformadora. É como se o amor de Deus fosse uma fonte que jorra em nossos corações, nos purificando, nos renovando, nos ensinando a amar como Ele ama. E essa experiência do amor divino nos impulsiona a ir além, a romper com o egoísmo, a indiferença e a servir ao próximo com alegria, generosidade e compaixão. É um desafio e tanto. Mas vale a pena, pois a compaixão nos aproxima de Deus e nos torna mais parecidos com Ele. E ao nos compadecermos do próximo, é como se participássemos da própria compaixão de Deus, refletindo seu amor no mundo. Que lindo. Então, essa busca por sermos mais compassivos, mais como Jesus, deve ser o nosso objetivo, a nossa oração, o nosso desejo mais profundo. Sim, pedir a Deus um coração sensível, disposto a perdoar, a amar, a servir. Buscar na sua palavra a inspiração e a força para vivermos uma vida de compaixão e amor. E ao olharmos para Jesus, para o seu exemplo de amor e compaixão, somos inspirados a trilhar o mesmo caminho, a nos doar, a servir, a construir um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano. E como já falamos, a compaixão não se limita a grandes atos, mas se manifesta principalmente nas coisas pequenas do dia a dia. Um processo contínuo, uma busca, um aprendizado que nos transforma e nos aproxima de Deus. Mas, e na prática? Como podemos viver essa compaixão no dia a dia? Como transformar esse sentimento em ações que realmente façam a diferença? Essa é uma ótima pergunta. Existem várias maneiras de expressar compaixão, e cada um de nós pode encontrar formas criativas e eficazes de fazer isso. Mas que tal fazermos uma breve pausa para os nossos ouvintes refletirem sobre o que já conversamos? Boa ideia. Voltamos já com mais ideias e exemplos para inspirar a todos a viver uma vida mais compassiva, conectada com o amor de Deus. Pois é, um tempinho para respirar e refletir faz bem. E sabe, uma coisa que me anima é saber que não estamos sozinhos nessa jornada de compaixão. É verdade. A Bíblia nos garante que Deus nos equipa para essa missão, nos dá a capacidade de amar e servir como Ele nos ama. Olha só Romanos 5,5, que promessa incrível. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É o próprio amor de Deus, a fonte da compaixão, habitando em nós. É como receber uma injeção de ânimo, de força, de vontade de amar. Não dependemos só da nossa força de vontade. O Espírito Santo age em nós, nos moldando, nos guiando, nos capacitando a amar como Jesus amou. E essa transformação que o Espírito Santo faz não fica só na teoria. Ela se mostra em frutos reais nas nossas vidas. Em Gálatas 5,22-23, Paulo descreve esses frutos. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É como se a nossa vida começasse a florescer, a dar frutos bons que alimentam a gente e quem está perto da gente. É mesmo, que lista inspiradora. E a compaixão se encaixa perfeitamente nesse conjunto, né? Como ter paciência com as falhas dos outros, ser amável com quem nos magoa, bondosos com quem precisa, se não tivermos compaixão. Se não conseguirmos nos colocar no lugar do outro, sentir a dor dele e entender suas fraquezas.
A compaixão é a base, a raiz de todas essas virtudes. E quando o Espírito Santo produz esses frutos em nós, viramos canais do amor de Deus, irradiando sua graça e misericórdia por onde passamos. É como ser um jardim florido, perfumando tudo, atraindo coisas boas, alegrando quem está perto. Que privilégio poder participar dessa obra tão linda. Ser um instrumento do amor de Deus neste mundo é muita responsabilidade, mas também é uma alegria que não tem igual. Com certeza. Deus nos chama para sermos seus embaixadores, seus representantes, levando seu amor, compaixão e esperança para um mundo que precisa tanto de justiça, de paz, de cura. E essa missão começa dentro da gente, na nossa entrega ao amor de Deus, na disposição de sermos moldados por Ele. A cada dia, o desafio é colocar a compaixão em prática, estender a mão, dar um abraço, ser um canal da graça de Deus para quem está sofrendo, uma gentileza, uma palavra de conforto, um ato de solidariedade, tudo isso faz a diferença. É verdade, não precisa ser nada extraordinário. A compaixão se mostra nas pequenas coisas do dia a dia. Exatamente. Na forma como tratamos as pessoas, como nos relacionamos com quem sofre, como acolhemos os que se sentem excluídos. E quando a gente cultiva a compaixão, a gente se torna mais sensível à dor do outro, mais disposto a ajudar, a perdoar, a amar de verdade. A compaixão nos humaniza, nos conecta com a nossa fragilidade, nos torna mais humildes, mais pacientes, mais compreensivos. É como se ela nos libertasse do egoísmo, da indiferença e nos abrisse para um jeito de ser mais solidário, mais empático, mais generoso. E para finalizar, acho importante a gente lembrar que a compaixão é um caminho que nos aproxima de Deus e nos torna mais parecidos com Ele. É como se, ao ter compaixão pelo próximo, a gente estivesse participando da compaixão de Deus, refletindo o seu amor no mundo. Que essa busca por sermos mais compassivos, mais como Jesus, seja a nossa prioridade, nosso objetivo. Que a gente possa sentir cada vez mais o amor de Deus e espalhar esse amor por onde passarmos. É isso aí. Que a gente leve essa mensagem de esperança e transformação para todo mundo, contagiando o mundo com o amor de Deus. Um grande abraço a todos os ouvintes e até a próxima. Não esqueçam de compartilhar do Deep Dive e continuar essa jornada com a gente.